Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. Vai acontecer amanhã o julgamento do ex-PM Luiz Fernando Borges, acusado de matar há 2 anos o estudante Mário Andrade Lima, de 14 anos. O crime aconteceu na Avenida 2 Rios, no Ibura, em Recife. Mário foi morto quando voltava para casa de bicicleta. O sargento reformado estava numa moto em sentido contrário, fazendo movimentos de zigue-zague, e os dois se chocaram. O ex-PM deu 3 tiros em Mário, mesmo com ele ajoelhado pedindo por sua vida, e diante das pessoas que estavam na rua. 1 mês depois, e diante da pressão da comunidade do Ibura, o sargento reformado Luiz Fernando Borges se entregou à justiça e está preso. E ele foi desligado da Polícia Militar. O caso de Mário é um entre milhares de assassinatos de jovens negros que moram nas periferias das grandes cidades em todo o Brasil. Por isso, o programa de hoje pergunta: quanto vale a vida de um jovem negro? Para analisar essa questão, recebemos hoje o sociólogo, mestre em desenvolvimento local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e militante da campanha de justiça para Mário, Luiz Soares. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar Ivana, que está nos ouvindo, né? E cumprimentar através dela todas as mulheres negras que estão nesse momento nos escutando e nessa batalha diária que é viver aqui no Brasil. Obrigada, Luiz, pela presença. Também estamos com o fotojornalista Marlon Diego, que realizou um trabalho, que foi um fotolivro intitulado Mário Presente. Bom dia, Marlon. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo espaço aqui para discutir um tema tão necessário, tão importante, né? A gente também está aguardando a Joelma Lima, que é a mãe de Mário, que daqui a pouquinho ela chega aqui no estúdio e a gente integra ela aqui na conversa. Para começar, Luiz, como é que está um pouco a expectativa do julgamento para amanhã? A gente acredita que vamos obter a justiça, né? A justiça do condenamento desse ex-sargento reformado da Polícia Militar, e com isso alcançar um marco aqui no estado de Pernambuco, que é de condenar um policial através de um júri, né? Porque infelizmente a gente não tem registros, principalmente registros recentes de policiais que são condenados. Uhum. Marlon, nessa cobertura, né? Você que é jornalista e também fez o seu trabalho, né? Seu trabalho de conclusão de curso sobre Mário, acompanhou bastante essa questão. Como você analisa a cobertura da mídia nesse caso de Mário? Bem, nesse caso, como eu acompanhei do começo, acho que eu não estava tão inserido dentro do caso, mas aí fui acompanhando aos poucos e fiz uma pesquisa das matérias que saíram. Bem, pela repercussão, né, pela militância também, pela forma como Joelma buscou, acho que nesse caso específico, a mídia abraçou de forma diferente das outras, do habitual. No começo, claro, a gente viu uma cobertura bem rasa de alguns veículos também, mas foi dada a voz da Joelma, né? Sim. Alguns jornalistas buscaram entrevistá-la do ponto de vista de mãe, né? Mas eu acredito que mais desse fato de as pessoas, não sei como explicar. Mas de qualquer forma, no início parece que havia uma leitura de criminalizar o adolescente, né? Sim, inclusive sim. O motivo de
utilizado pelo sargento reformado era que ele achava que o adolescente iria assaltá-lo, né? Há uma naturalização muito grande, não é, Luiz, sobre essa questão. Quer dizer, a gente quando está diante, né, na rua, diante de um jovem negro de periferia, há sempre o estigma de que ele pode ser um assaltante. Como é que você explica essa naturalização que existe na sociedade sobre isso? São de motivos históricos, né? A gente sabe que há 120 anos atrás, mais ou menos, se teve a Lei Áurea, né? Que em tese acabou com a escravidão no Brasil, né? Então, se a gente for parar para refletir, 120 anos em tempo histórico foi ontem, né? Então, há 3 gerações da minha família eu estaria em cativeiro, não estaria aqui dando esse depoimento enquanto sociólogo. E a partir, né, da Lei Áurea começa a se ter a necessidade no Estado nação do Brasil, a criação da polícia, que justamente se coincide, né? Então a gente percebe que na história o negro, né, o povo negro especificamente, ele é considerado inimigo eterno da nação brasileira. Então, a partir daí até hoje, até com governos progressistas, que foi esse último ciclo, né, a gente tem um verdadeiro ataque, né? Eu vivo isso na minha pele, né? Hoje eu tenho 30 anos e sofro N séries de racismo. No entanto, né, quando no começo da minha juventude eu percebia isso de forma mais declarada, né? Eu chegar num prédio e o porteiro não queria abrir para mim, né? Ou o famoso baculejo desnecessário, né? Então, é sempre o criminoso, né? A pessoa, o jovem negro está na rua, ele é o criminoso para a sociedade como um todo, né? E principalmente para as forças policiais. E a gente vê também agora também nesse contexto, né, que a gente tem, vamos dizer assim, uma fragilidade das nossas instituições democráticas, né? Esse preconceito vem à tona de maneira assim, sem nenhum pudor, né? A gente pode dizer assim, né? Por exemplo, os grupos de Zap circularam. Uma vez me mandaram um que eu fiquei impressionada, tipo, é um absurdo o filho do engenheiro se tornar Uber, enquanto o filho do pedreiro se tornar engenheiro. Quer dizer, como existe uma resistência, né, da classe média, no caso, de reconhecer o direito do outro, o lugar do outro, né? Como é que vocês veem isso? A gente percebe também, né, que a família negra, ela sempre foi impedida de existir, né? No caso específico de Joelma, é uma demonstração clara disso, né? Então, é uma mãe, né, que tem um direito, perde o seu direito de criar o seu filho. Então, a gente está falando ali do direito à vida. Sim. Né? E, infelizmente, até nesse último ciclo que a gente viveu, um ciclo progressista, né, a gente viu esse direito sendo atacado, né? No último período, né, que foi o último ciclo de 10 anos, se cresceu um número de 3 vezes mais jovens executados pela polícia, né? Agora, lógico, com a instalação declarada de um estado policial, o negro e a negra, elas vão ser, né, brutalmente assassinados muito mais, né? Então, a gente prevê aí uma verdadeira calamidade, né? A gente poderia, o professor Raton, né, que é daqui da instituição, sim, em uma das entrevistas, ele colocou que a gente vive uma crise civilizatória, né? Os números de mortes de jovens negros no Brasil, ele é tão grande, né, que prejudica até o desenvolvimento da nação. Mário, ele trabalhava, Mário, ele cuidava das irmãs, Mário apoiava a sua mãe Joelma para que ela obtesse a autonomia econômica da sua família. Quando Mário, ele é retirado do núcleo dessa família, se perde, né, também esse braço econômico. Claro. Então, é algo pensado. Porque o Estado, a força policial, enxerga mais no jovem negro o inimigo. É justamente na juventude que é a fase mais produtiva de um ser humano. E de forma pensada, de uma gestão, né? A gente tem um autor que se chama Mabembe, que é um camaronês, né? Que ele trabalha com a teoria da necropolítica, que é a política da morte.
E, no caso, ele avalia os estados pós-coloniais africanos que se especializou na morte de corpos negros, né? Se a gente for pegar essa teoria e trazer para o Brasil, a gente vai perceber isso, né? O Estado brasileiro, ele se especializou em eliminar corpos negros do jovem, né? Da mulher negra quando vai fazer a sua cesariana, a falta de acesso à saúde, a saneamento básico. Então, os negros hoje vivem nas piores condições e ainda são atacados diretamente pela polícia, né? Sim. De fato. Marlon. Quando eu estava produzindo o fotolivro, foi algo que eu percebi quando eu comecei a visitar o Ibura e conversar com os personagens, os amigos próximos de Mário, Joelma, que é uma série de violências que o povo negro vem sofrendo, né? Tipo, a falta de estrutura dentro da comunidade para instalação de uma instituição de educacional, a falta de escola, a falta de saneamento. Então, tudo isso são violências que você vem sofrendo, que eles vêm sofrendo ao longo dos anos, desde que nasceram até a hora de sua morte. E como eu abordei a questão do número, né? Todos nós somos números, quando nascemos somos números, quando morremos somos números. Então tem essa questão. Quando o Nino fala do braço econômico da família, eu lembro que eu conheci um professor de taekwondo de Mário, e ele falou que ele poderia ser um atleta promissor. E a partir do momento que Mário, que Joelma não tem condições de deixar as filhas com uma pessoa e deixar com que Mário treine o taekwondo, ele tem que deixar o esporte e cuidar das irmãs. Então, você tira também a oportunidade do jovem ter uma outra oportunidade dentro da comunidade, né? Você já tem uma dificuldade de ter o acesso ao ensino, educação de qualidade. Sim. Pelo sucateamento das instituições, e ainda sofre esse tipo de violência. Então, é difícil. E eu conversei com muitos jovens e eles não têm consciência disso ainda. Como é que vocês veem? Quer dizer, a gente está diante assim de uma realidade que um país, inclusive, que perde gerações e gerações perdidas por faltas de oportunidades, né? E ainda há quem diga que é mimimi. Como é que vocês podem explicar essas pessoas que acham que isso é mimimi, né? Não só, no caso aqui, a gente está falando da questão do racismo, né? Contra a juventude negra, mas, enfim, tem outros segmentos da população, né? Que são atacados diretamente, que isso é mimimi. Como é que a gente pode explicar essas pessoas que acham que isso é mimimi, Luiz? A gente, no Brasil, né? O racismo, mundialmente, ele se expressa de várias formas, em vários estados, né? Por exemplo, na África do Sul, a gente conhece o apartheid, né? Sim. Né? Nos Estados Unidos, a gente também percebe um tipo de racismo específico. No Brasil, a gente vive a democracia racial. O mito da democracia racial. Mito esse que foi construído e teorizado por acadêmicos, pela ciência, né, sociais nacional, principalmente através de Gilberto Freire, onde ele coloca que as raças no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, vivem de forma harmoniosa e pacífica e feliz. Então, a expressão disso seria o carnaval, onde todas as etnias estariam misturadas e ali a gente viveria uma democracia plena, né? Onde não se tem a separação. No seio da família tradicional brasileira, né, entre aspas, isso se torna um instrumento de dominação. A partir do momento que aquela nova sinhá, né, aquela nova sinhazinha, ela permite que a empregada doméstica jante na mesa da sala, né, ela introjeta, né, ela faz parecer para aquela trabalhadora que ali é um ambiente democrático. Veja, você pode sentar até para comer comigo na minha mesa, né? Você pode até dividir aqui, morar na minha casa, ali naquele cantinho que a gente separa para você, que é as senzalas modernas, que é o quarto de empregada. A gente vai para qualquer outro lugar do mundo, não se tem quarto de empregada. Por que aqui no Brasil que a gente aceita, né? Eu vi no Uber agora e o Uber falou que a senhora que ele pegou lá, né? A sinhá que ele pegou lá em Piedade, num edifício de luxo, reclamou porque ele não abriu a porta para ela, não saiu do carro e abriu a porta. E quando terminou a corrida, essa senhora, ela disse que não iria pagar porque ela foi mal atendida.
Então, eu vim no Uber daquele Select, né? Ar-condicionado, acolchoado, e essa senhora ainda se sentiu ofendida porque o Uber não abriu a porta. Então, existe uma parcela da população brasileira, uma elite branca, né? Onde ela tem um projeto de nação, e esse projeto de nação não inclui os negros, não inclui os jovens negros, e utiliza de um instrumento como a democracia racial para passar para o resto, para fora do mundo, né? Na década de 50, antes da década de 50 principalmente, o mundo pensava que o Brasil vivia na democracia racial. Né? As denúncias só foram aparecer na ONU a partir da década de 50, né? A própria ONU encomendou estudos para entender esse paraíso que a gente vive aqui no Brasil, né? Então é um projeto político que não vem de agora, né? Esse projeto político 500 anos, e esse presidente que entrou agora é a continuação desse projeto, né? Ele não caiu de paraquedas. Você fala do presidente que foi eleito agora, Bolsonaro. Sim. Né? Marlon. Assim, de forma mais simples, eu não tenho... assim, para essas pessoas, eu acho que falta muita empatia, sobra muito mau caratismo e falta bastante educação, principalmente história, né? As pessoas que eu encontro, eu me deparei com muitas falas que machucam bastante durante o trabalho, e analisando isso no alto do meu privilégio, que, mesmo sendo negro, ainda enxergo meus privilégios. Então, moro num bairro que é próximo à praia, então as pessoas lá também, elas usam disso uma forma para se sentirem melhor. Então, eu moro cercado por 2 comunidades, e em frente a um condomínio, e eu vejo muitas falas dentro do próprio ônibus, quando saio à padaria, essas coisas, e principalmente agora nesse último pleito que a gente teve para presidente. Sim. E ficou muito mais descarado. Eu acho que falta para essas pessoas entender mais, ter essa vivência. Eu até aprendi muito fazendo o trabalho. Eu pensei que sabia bastante por ter nascido e crescido dentro de periferia, mas eu sabia o mínimo. Então, quando eu entrei dentro de uma realidade diferente da minha, eu comecei a perceber que é muito mais profundo, a ferida é muito mais profunda, é realmente histórica, vem de anos atrás, como o Luiz está falando. E acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, de parar de esconder, parar de negar que o Brasil é um país historicamente racista, e começar a trabalhar em cima disso nas próximas gerações, porque o que mais a gente vê por aí é jovem discussando coisas absurdas que vêm da educação dos seus pais. E a gente pensa que isso vai parar, que isso está mudando, diminuindo. Não, eu acho que vem ganhando mais força, infelizmente. Marlon, fale um pouco desse processo que você estava falando, que aprendeu muito no seu trabalho. O que é que você conheceu? Como é que você fez o seu trabalho, né? Foi um fotolivro. Qual foi enfim, o que é que lhe moveu a fazer, e que pessoas você encontrou, e esse aprendizado que você tirou desse processo? Eu comecei na faculdade de jornalismo, eu sempre tive vontade de trabalhar com fotojornalismo, e pela minha vivência, pelo meu conhecimento empírico de comunidades, eu assim, da vida dentro de uma periferia, eu quis trabalhar em cima disso, porque eu sempre quis falar de um tema que fosse algo mais próximo à minha realidade, e eu já perdi amigos já pra violência, então eu sempre quis pesar em cima disso, né? Trabalhar em cima disso. Quando eu fiquei sabendo da história de Mário, eu não estagiava ainda em veículo, e quando eu decidi fazer o TCC sobre isso, eu queria falar sobre violência policial, no geral. Então eu encontrei algumas dificuldades e comecei a funilar, e cheguei até o personagem de Mário, de Joelma no caso, para contar a história de Mário, através de Marcionila Teixeira, que me indicou. Sim, jornalista. Jornalista. De Pernambuco. Pronto. Aí, através disso, eu comecei a conversar com Joelma. Ela estava morando próximo à minha casa na época, não tinha voltado por Ibura ainda. A gente começou a dialogar, e ela foi sempre muito, muito aberta, muito solícita. E daí eu comecei a entender, né, a dor de uma mãe negra, de perder seu filho pra violência desse jeito, dele ter sido retirado, dele ter sido privado de viver, né? Essas questões. Eu nunca tinha parado para conversar com ninguém que tinha passado por uma situação desse tipo. E ao ir ao Imbura, uma comunidade que eu nunca tinha ido, um bairro que eu nunca tinha pisado lá
para realmente explorar, para andar, para conversar com as pessoas, eu comecei a perceber que a realidade é diferente, a forma como as pessoas elas convivem em grupo ali é diferente, tem toda uma organização que eu não conhecia. Comecei a conversar com os jovens e ver que 90% dos personagens que eu conversei não tem consciência da violência, da vulnerabilidade que eles estão expostos, né? O quão alvo eles são do Estado. E sim, conversando com eles, através das entrevistas... Também há uma naturalização, vamos dizer assim, da violência e da falta do Estado, sim, na vida das pessoas, sim, né? Sim. Como eu estava falando na outra questão, eles não têm noção da violência que eles sofrem desde o início. Uma simples rua não calçada, um prédio derrubado que não vira praça, a falta de um espaço de lazer para ocupar as ruas, para as pessoas se movimentarem dentro do bairro, isso é uma violência. Você ficar dentro de casa enclausurado, você não poder jogar uma bola porque você tem medo de acontecer alguma coisa. A própria escola com as péssimas condições físicas e de gerenciamento também. De fato. E toda essa questão de... a saúde, né? Saúde, a falta de segurança, e quando tem a presença da polícia não traz segurança. Não traz segurança. Então, toda essa questão vai pesando, vai moldando e acaba naturalizando. Você conversar e perguntar para um jovem o que é que ele sente com a perda daquele amigo dele tão próximo, de escola, de infância, e ele não saber expressar. Ele sente aquela dor, mas ele não sabe expressar porque ele não sabe como falar aquilo. Porque provavelmente ele sabe a dor que sente, mas não sabe o porquê daquilo ser tão natural. Ele simplesmente vive. Ele é ensinado, ele é programado para isso, né? E o Estado não tá nem aí. Sobre isso, depois a gente vai falar mais do teu trabalho, mas pegando esse gancho que Marlon tá trazendo, Luiz, essa naturalização, quer dizer, não é naturalização, não é uma coisa natural, mas assim, essa frequência das pessoas negras terem perda de familiares e amigos, não é? Isso é quase diário, não é? Faz parte da nossa vida, né? Se eu for fazer um exercício dessa violência que eu sofri, né, eu vou conseguir elencar, né? E quando a gente chega nessa parte que é o direito à vida, né, e eu for ver dentro da minha família, eu tive alguns casos, né, principalmente no período da juventude, né? Não só de parente, mas de amigos, né, de pessoas que moram muito próximo, que dentro das comunidades de maioria negra são praticamente famílias, né? Então, faz parte do dia a dia, né? Eu percebi, Marlon, ele colocou uma coisa muito interessante, que é essa questão da falta de palavras para expressar um sentimento perante uma perca drástica como foi a de Mário. É porque simplesmente não existe no português, né? A gente for perguntar para Joelma, né, qual o sentimento que ela tem, ela não vai conseguir responder porque não existe palavras para isso, né? Um filho que perde a mãe, né, ele é órfão, né? E a mãe que perde o filho, ela é o quê? Né? Agora, no entanto, a gente vive num verdadeiro, né, genocídio, né, que é uma palavra que a gente não costuma muito usar, né? O povo negro, o povo indígena, né, ele sofre um verdadeiro genocídio, né? O genocídio mesmo sendo entendido como aquele que a gente tem um exemplo de Hitler e dos judeus, que foi a partir do genocídio dos judeus que se introduziu essa palavra. E organizações de maioria negra e internacionais vêm pressionando o Brasil para se reconhecer esse processo de genocídio que existe dentro da nação, né? Inclusive, na última audiência da OEA, que teve o representante do Brasil, ele reconheceu que existe, sim, um extermínio de jovens negros no Brasil, né? Então, já existe um processo de reconhecimento. É importante a gente entender e também até qualificar esse debate no sentido de aprofundar e pautar o Estado. Principalmente nesse momento que a gente vive, né? O extermínio do jovem negro é apenas um pedaço do genocídio. O genocídio é toda essa complexidade que se tem de se matar corpos negros, que vai desde a área da saúde e de saneamento básico até a educação. Ou seja, todo um sistema. Todo um sistema pensado, né? Quando a gente pensa... Porque a gente tem essa dificuldade também de compreender esse ódio, principalmente enquanto negro,
né? A gente não entende como é que um ser humano, né, mata outro ser humano a sangue frio numa avenida movimentada à presença de outras pessoas. A gente tem dificuldade de compreender essa mentalidade, né? Sim. Mas o agente de segurança, ele só é a ponta do iceberg. Quando a gente aprofunda essa relação, a gente vai perceber uma estrutura de Estado. De Estado que ataca um povo específico. Povos específicos dentro da sua nação, né? Então, é a concepção de inimigo interno. O Brasil vive uma guerra, né? E o Brasil declarou essa guerra, né, historicamente, a um povo específico, né? Porque a elite branca, ela não aceita. Não adianta a gente tentar convencer. Porque simplesmente é um projeto político pensado. Sim. Ela simplesmente não aceita conviver com negros. Né? Por isso também teve aquela política de trazer imigrantes dos estados europeus. Né? Sim. Que é justamente que vem a família do ex-presidente. Né? E que esses povos, né, frações desses povos, né, infelizmente ainda fazem uma leitura que é superior a partir da raça. Que também a questão da raça foi criada pelos brancos através de teorias científicas, né, através do eugenismo, né. O campo de concentração já existia bem antes da Segunda Guerra Mundial na Europa, né. No Congo, né, que era colônia da Bélgica, né, teve 10 milhões de negros mortos e outros milhões amputados, e em regime de campo de concentração, né? Então, na história mundial, a gente identifica, né? Agora, quando chegou, né, nos judeus, que os judeus, boa parte dos judeus são brancos, aí se acendeu, né, o alerta da Europa, porque o projeto de Hitler ia para além daqueles corpos matáveis de negros e de outras nacionalidades. O projeto de Hitler estava atacando os brancos dentro da Europa. Por isso se teve a necessidade de parar Hitler naquele momento, né? Então, é complexo, é difícil, mas a gente tem que encarar esse debate com seriedade, senão a gente não vai conseguir avançar enquanto nação. A gente vai para um rápido intervalo e hoje a gente está discutindo quanto vale a vida de um jovem negro com o sociólogo Luiz Soares e o fotojornalista Marlon Diego. Daqui a pouco a gente volta. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Galera, aqui é o Benk do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, ao lado de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele, e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. O
Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. É só saber. Ligue para ver. TV Universitária, canal 11. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: quanto vale a vida de um jovem negro? Estamos com Luiz Soares, sociólogo e mestre em desenvolvimento local e militante da campanha de justiça para Mário, e com Marlon Diego, fotojornalista. Recebemos aqui comentários dos nossos ouvintes. Carolina Calor comenta: uma estrutura de Estado que ataca povos específicos dentro da nação. O Brasil declarou uma guerra a um povo específico. A elite branca não aceita conviver com negros, o que é um projeto político pensado. Desse modo, executou-se no Brasil o projeto de imigração europeia. Estas são algumas falas do sociólogo Luiz Soares. Ela já está destacando aqui a discussão que você está trazendo, a análise, Luiz. Acompanhando aqui de Camaragibe. Que bom, Carolina, você está nos acompanhando aí de Camaragibe. Marlon, como foi seu trabalho de esse Mário Presente, esse fotolivro, né? Que fotografias você trouxe? Como é que você pode descrever um pouco para as pessoas verem e como as pessoas podem ter acesso? Eu quis trabalhar em cima da perspectiva como se fosse o próprio Mário, em primeiro plano, vendo os espaços de ausência, e antes ele ocupava, as pessoas com quem ele convivia. Então eu quis trazer isso através de blocos. O livro é dividido em blocos, onde eu trago os amigos, um pouco da rotina, a família e o que vem após a morte dele, que é a militância, que são a homenagem que ele recebeu da FDR. E também estou acompanhando o julgamento para tentar inserir essas fotos após o julgamento do Luiz, para tentar fazer essa reedição. Então eu trabalho muito em cima disso, da presença, da ausência de Mário. Certo. Meio essa ideia então conversei com amigos próximos, tive que fazer um mapeamento para tentar trazer quem eu considerava um pouco mais próximo, tinha uma história mais íntima com ele, até porque tinha um limite pela questão da impressão. Sim. Os custos que ia trazer. Então eu conversei com amigos, conversei com os familiares, com o avô dele, também conversei com as irmãs dele mais novas. Teve que ter todo esse tato, essa preocupação, claro, porque são duas crianças. Então as conversas eram sempre bem pensadas. Sim. O que é que você poderia destacar, assim, dos depoimentos, das pessoas que você conversou? O que é que você poderia destacar do teu livro que mais marcou, enfim, Então, eu acho que Marinho era uma pessoa muito benquista. Então, ele deixou um vazio muito grande nas pessoas. Então, a forma como as pessoas não conseguem expressar com palavras, mas o que eu via no olhar delas, nos objetos que elas guardam como lembrança, e nos espaços que fazem lembrar o Mário, é muito forte. Então eu comecei a perceber isso a partir do diálogo que eu tive com Camila, com Bruninho, com Felipe, dos amigos mais próximos. Então esses espaços, então você entrar você ir num campo de futebol onde um Mário costumava jogar bola com um dos meninos, é simplesmente um campo quando você chega, mas a partir do momento que você conversa com um dos garotos, ele pega a bola, que ele sente aquela ausência, então ressignifica o espaço. Sim. Uma simples parede com o nome Mário
tá ressignificado. Sim. Aquele espaço ali é sagrado. Então eu fui na casa de Camila, por exemplo. A presença de Mário é muito forte lá dentro, ela é muito próxima dele. Eles eram muito amigos. Então ela guarda dentro de uma caixinha alguns objetos que fazem lembrar. Então eu acho que o que pesa muito é essa questão de tentar sempre trazer o Mário com eles, guardar essas lembranças. Sim. E eles não desapegam da esperança do julgamento, Sim, claro. da condenação, tudo isso. Então pesa muito isso no fotolivro. Eu acho que essa ausência, você sente assim... Da concretude a essa ausência, né? De fato. Luiz, a partir desse acontecimento, né, com o Mário, você percebe, e a partir da própria articulação, que Joelma é uma mulher muito forte e articulou a comunidade, a própria comunidade se organizou, você acha que houve um aprendizado para os próprios jovens, né? A gente estava falando aqui que às vezes os próprios jovens não têm a percepção da violência a que eles são submetidos. Você acha que houve um avanço nessa consciência de luta, de percepção, dessa opressão, dessa submissão que eles vivem? O nosso desafio é exatamente esse, né? Quando eu fiz referência que não precisamos ficar convencendo a elite branca que o que ela está fazendo é uma coisa má, isso ela já sabe. Essa energia que a gente precisa gastar é justamente com essa juventude negra que se encontra nas comunidades. Sim. Um exemplo de Camila, né? De Bruno. Que são os amigos. Que são os amigos, né? Eles estão integrados na campanha. Ontem a gente estava na ação comunitária que envolveu quase 100 crianças, né? E Bruno e Camila fez o cachorro-quente, né? Bruno estava lá distribuindo a alimentação, organizando as outras crianças. É justamente esse processo pedagógico que a gente acredita que seja libertador, né? O Estado, ele não vai chegar ao momento de propor políticas para salvaguardar nossas vidas, porque ele quer justamente que a gente morra. A gente tem que construir programas comunitários, né? E fazer um programa comunitário centralizado nas nossas demandas enquanto povo negro, né? A gente vê em partidos que são aliados, partidos de esquerda, mas ainda hoje a questão negra, a questão indígena é tratada como setorial de partido. A gente não está falando de setor, a gente está falando de central. Essa questão do negro é uma questão central. Sim. Enquanto a gente, né, enquanto seres humanos pensantes, não encararem esse problema como um problema central, a gente não vai conseguir as nossas soluções, né? Então, isso é propositivo e atuar na contradição do Estado, né? Se o Estado, ele oferece essa chance de um júri popular, a gente, enquanto uma campanha, né, enquanto uma organização comunitária, a gente tem que trabalhar na contradição do Estado para provar a ele mesmo, né, que ele está errado e a gente conseguir avançando aos poucos, né? Então é um verdadeiro desafio e esse trabalho que foi realizado por Marlon, né, é um trabalho muito importante porque faz uma coisa que é o resgate da memória. Sim. O jovem negro, ele morre, não uma única vez, ele morre 2 vezes, 3 vezes, porque a sua memória também é apagada. É apagada no sentido quando aponta aquele jovem enquanto criminoso. É uma pessoa que não é digna nem de ser lembrada. Então, e o papel da morte, né, na nossa tradição, na tradição de origem africana, é um papel central. Porque a gente não encara a morte como fim. A gente encara a morte como uma continuidade. Até dentro da religião evangélica. Né? Que mesmo eles não considerarem, né, o cristianismo, principalmente a religião pentecostal e neopentecostal, ela tem sim base africana. Né? Então a gente não encara a morte como fim e a gente tem que trabalhar sim a morte de Mário, e é por isso que a gente sempre coloca que Mário, ele está presente. Sim. Pois é, essa questão da memória, né, é muito importante. Inclusive a historiografia brasileira, né, tá cheia de lacunas de movimentos sociais, de movimentos negros, enfim, porque justamente a academia, né, também foi um espaço historicamente da elite. Né? Então a gente essa questão da memória é fundamental, sem dúvida, trabalhar com isso, né?
A gente vai falar agora por telefone com a professora Soraya de Carvalho, do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, porque hoje vai haver o lançamento do documentário chamado Bora Ocupar, que a professora dirigiu, supervisionou. Foi um trabalho feito juntamente com os alunos, porque esse ano completa 2 anos das ocupações das escolas secundaristas, né? E hoje vai ser o lançamento do vídeo às 2h30 da tarde na Universidade Federal de Pernambuco, no auditório do CCSA às 2h30. E também a gente está falando de memória, né? Tem tudo a ver com a memória exatamente desse movimento dos estudantes, né? Que reivindicaram, então, as melhores condições. Vamos conversar agora com Soraya. Bom dia, Soraya. Você me ouve? Bom dia, eu ouço sim. É Paula? Sim, estamos no ar, ao vivo. Bom dia. Eu queria, Soraya, que você falasse um pouco da importância do documentário que vai ser lançado hoje. Esse documentário, ele conta a história das ocupações de escola em Recife, que aconteceram em 2016. Eu acho que ele traz uma mensagem muito atual. Naquele momento, os estudantes secundaristas foram a ponta de lança contra as medidas do governo Temer. E então eles indicam, né, esse caminho da luta, da resistência, mas além deles discutirem medidas como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, que são medidas que agora que estão tendo impacto nas escolas, eles também discutem a questão da democracia, o exercício da democracia que eles tiveram nesse movimento e também a necessidade da solidariedade, as respostas do Estado às manifestações. Então traz, né, as imagens da repressão, das negociações. Então acho que é um filme muito atual para o momento que a gente está, que traz uma reflexão sobre democracia, sobre educação, sobre luta, sobre resistência e sobre essa conjuntura que a gente está nesse momento. Uhum. O filme foi feito com a participação dos próprios alunos, não é isso, Soraya? Isso. O filme ele foi construído ao longo de 2 anos de projetos de extensão. No primeiro ano, né, com estudantes de vários cursos, história, psicologia, serviço social, pessoal do audiovisual também, e também com a participação dos ex-ocupantes, porque alguns desses ex-ocupantes, inclusive agora estão estudando na UFPE, que eram ocupantes de escolas, né, escolas estaduais, e que agora estão cursando ciências sociais, letras, né, vários cursos. Então eles também se integraram ao projeto. Então a gente fez uma dinâmica bem participativa para montar o roteiro, para pensar não só o que a gente ia contar, mas como ia contar. E agora, nesse segundo ano do projeto, a gente fez a finalização também com estudantes do serviço social, de cinema, de rádio, TV e internet, todos envolvidos. Então foi uma dinâmica bem interessante de troca de conhecimentos, de experiências, que vai estar traduzida também na tela. Ok, pronto. Então a gente avisa aqui ao pessoal, então, que o filme é hoje à tarde, não é, Soraya? Às 2h30 no auditório do CCA. Isso, 2h30 da tarde. CCA, né? Ok, muito obrigada, tá todo Soraya. Mundo convidado. Eu que agradeço. Bom tchau, dia, tchau. Abração. Bom, então a gente fala muito quando vem à tona, né, os movimentos sociais falando de ocupações e outros protestos, isso vem muito à tona na mídia, mas o que nunca vem à tona na mídia é a violência do Estado, né? Essa violência que a gente está falando aqui hoje, né? Quer dizer, na verdade, através da ausência do Estado, se torna uma violência, né, Luiz? E também não falar, né? Não falar também é uma violência, né? Quantos jovens negros não morreram só nesse período que a gente está na luta, né, de justiça para Mário Andrade, né? O programa ele dura cerca de 40 minutos, 1 hora, e se a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, só no período desse programa, quantos jovens não morreram? Né? Será que a mídia ela tá preocupada com a cobertura da morte desse jovem? Agora, não em relação, fazendo a crítica que não pode acontecer ou não, né? Tem que acontecer para todo mundo. Se morrer um jovem loiro, de olhos azuis, filho de empresário, morador de Casa Forte ou de Boa Viagem, né? Que estava andando de bicicleta
e foi brutalmente executado por um policial, o que será que ocorria? Né? Esse questionamento a gente tem que fazer, porque esse questionamento ele é necessário, né? E a gente também tem que, enquanto povo negro, né, fazer esse questionamento para dentro para as nossas comunidades, para articular dentro da nossa comunidade, né? Porque o que falta é justamente esse trabalho comunitário. O relato, né, do documentário, né, desse momento de extrema importância, né, na nossa história recente, que foi a ocupação, né, dos jovens, das escolas, né? E a mídia não vai ter interesse nenhum de explorar isso, porque é justamente o jovem negro protagonista não como morto, mas sim como agente político. Então ela não vai querer mostrar um jovem negro, né, extremamente inteligente, que eu tive o pouco contato que eu tive, percebi a enorme inteligência que essa juventude tinha e como ele conseguia fazer a gestão muito melhor do que as diretorias das escolas, porque eles fizeram um verdadeiro trabalho de garimpo, retirando os computadores, né, os livros que estavam escondidos, né, recuperando áreas dentro da escola, abrindo a escola para a comunidade, coisa que a direção, muitas direções não fazem, a maioria da direção não faz. Então, quando é o jovem negro protagonista, né, a mídia não vai ter esse direito, porque ela quer justamente apagar, quer justamente apagar a nossa memória, né? Não quer que tenha a referência naquele jovem que está em processo de ação política. Isso também é uma outra lógica, é a lógica da participação. A democracia é a lógica da participação, né? Exato. Diferente de uma lógica altamente hierarquizante, em que as políticas públicas vêm de cima sem nenhuma construção com a população. Sim, né? É importante, acho que um dos papéis mais importantes dos movimentos sociais é justamente isso que Lu estava falando, de integrar o jovem, de trazer ele como protagonista, mostrar para ele que ele pode, e essa união, esse trabalho em conjunto é importante, faz a diferença. E você vê a diferença quando você vê Camila, Bruninho trabalhando, tendo consciência de que aquilo ali é importante, lutando pelos seus direitos, participando como protagonista de uma luta que não é só de Joelma, que é de todos ali que perderam Mário. Então a gente vê que os movimentos sociais são importantes por isso, porque eles estão levando um trabalho para dentro das comunidades que onde o Estado não leva. Essa educação, essa conscientização, tipo, você pode, você não é simplesmente um número, não necessariamente você tem que pensar na sua cabeça que tipo, eu tô datado para morrer. Eu sou da periferia, eu sou um jovem negro, isso aí acontece comigo mesmo, o que é que eu posso fazer? Não, você pode lá chegar e falar, isso tá errado, eu tenho direito a isso, eu aprendi que eu posso chegar aqui, eu posso obter o meu espaço, eu posso entrar na universidade e produzir um material para dentro da periferia e chegar mais na periferia a partir da academia. Eu também percebi isso fazendo o projeto, que às vezes falta muito disso, você terminar o projeto, levar na periferia e mostrar para eles, ficou assim, porque é assim assado. Ver como é que isso repercutiu bem, ver como é que eu analisei, mostrar sua perspectiva daquilo e tipo, tentar ajudar eles de alguma forma a enxergar também que eles são protagonistas de fato, que eles podem mudar de fato, fazer aquela mudança, aquela revolução ali dentro. É o que eu enxergo muito no movimento que Luz faz parte, e na própria Joelma mesmo, ela mudou a percepção. Essas ações que ela faz em conjunto com o pessoal da militância para movimentar o bairro, para as crianças, e dentro disso também falar sobre lembrar Mário, que ele tá presente ali, que aquilo ali não é uma história, não acabou simplesmente, não vai ter justiça, como os outros casos, como as pessoas estão habituadas, tipo, não, matou um jovem negro, não vão julgar, só julgava se fosse branco, fosse entende? Então dá essa, tipo, não, a gente pode, a minha dor também, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser julgada isso aí. É massa, construir essa juventude, fazendo que ela chegue lá, não esquecendo do seu valor e do espaço que também é de direito dela, é massa. No futuro elas vão construir vão educar outros jovens para isso, vão chegar junto também na comunidade, que o massa é isso, velho. Quando é dentro da comunidade,
quando você consegue fazer com que o jovem de dentro da comunidade ele enxergue isso, ele não vai sair dali. Não é alguém que vem de fora, de outro bairro, elitizado, com a ideia acadêmica de que eu vou chegar lá, vou colocar um projeto, e depois de muito tempo ele sai, deixa o projeto na mão de uma pessoa, não dá continuidade. Não, quando é um jovem negro mesmo, tá ali, não vai sair dali não. É da favela e continua sendo da favela. É nós por nós. Eu posso aproveitar um momento e fazer uma chamada para amanhã, às 8 horas da manhã, no Fórum da Joana Bezerra, né? Eu acredito que todos e todas têm um compromisso, independente de cor, de religião, de partido político, de ideologia, de estar marcando presença, porque essa luta é uma luta por justiça. Agora, em especial, para o jovem negro, como eu e você, que obteve esse direito de ter um diploma e tem que dar o retorno à sua comunidade. Não adianta, onde você morar, em qualquer parte do mundo, você vai ser negro. Vão lhe julgar pela sua raiz, vão lhe julgar pelas suas origens. Independentemente, você pode ser um professor universitário, você pode ser o melhor advogado, mas a sua negritude, a sua origem, nunca vão deixar que você esqueçam. Então, você tem um compromisso, amanhã, às 8 horas, de lutar por justiça, por Mário, e através dessa luta, tá lutando pelo todo conjunto da juventude que não tem o direito à vida. A gente daqui a pouco o Joelma tá chegando, né, para dar uma palavrinha no final aqui no programa. Ela teve um probleminha, ficou no engarrafamento, então vou aproveitar para dar os avisos para quando ela chegar ficar o resto do tempo de voz, de espaço para Joelma. Então, amanhã haverá o segundo congresso UFPE em debate no auditório da DUFEP, no campus Recife, com a palestra de Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da Petrobras e descobridor do pré-sal, e também de Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula. Então, fica aí a partir das 10 horas da manhã. Bom, então, enquanto o Joelma não chega, não chega aqui no estúdio, eu queria só saber de vocês, como é que vocês estão pensando, Luiz, daqui para frente, assim, tendo tido esse acontecimento que mudou toda a vida de vocês e da comunidade, vocês têm propostas para mudança dessas políticas públicas, dessa relação da polícia com a comunidade? Como é que vocês enxergam isso? A leitura que a gente faz é que a gente tem que reerguer o nosso povo, reerguer a nossa comunidade, né? Temos que construir programas autônomos, comunitários, né? Para levar o direito a essas comunidades e, a partir daí, apontar as contradições do Estado para obter resultados positivos. A campanha de justiça de Mário Andrade é um instrumento justamente para isso. A gente consegue, através dessa luta comunitária, apontar para o Estado, né? Onde ele errou, e um processo de reparação. Joelma, ela tem que ser reparada. Ela perdeu seu filho. Ela perdeu seu filho na idade produtiva. Ela não consegue dormir, né? Ela é uma mulher negra jovem, né? Onde tem 2 filhas. A gente sabe que a mulher negra ela é várias vezes violentada, né? A gente sabe que os homens, né? Até os homens negros não assumem seus filhos. Então a mulher negra ela tá ali para criar os seus filhos, manter os seus filhos vivos, e o Estado, de forma brutal, retira aquele direito da mulher, que é o direito da sua família. Então, o Estado, né, o seu Paulo Câmara, o nosso governador, né, toda a sua equipe executiva, né, as universidades, a gente tem política de cota hoje na rural, onde eu vim, né, quando eu entrei não tinha. É um avanço? Mas como é que a gente vai ter uma política de cota se os jovens não estão ficando vivos? Então a universidade ela tem um compromisso com a comunidade, né? A gente tem o caso de Raimundo Samambaia, que eu conheci ele, estudante de Ciências Sociais da Federal, que até hoje a gente pergunta quem matou Raimundo Matias. Ele foi encontrado com seus dreads arrancados na Praia de Boa Viagem, um lugar onde tinha câmera. Um jovem negro que saiu da comunidade, órfão, conseguiu entrar na universidade, bem quisto dentro da comunidade acadêmica. Aí eu provoco a Federal, ao reitor, aos professores de Raimundo,
temos que manter os jovens vivos para que eles consigam entrar na universidade. Marlon, como é que as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho? Fala para o ouvinte como é que ele pode ter acesso. No caso, é um trabalho que foi impresso, mas eu disponibilizei ele num site onde a gente pode hospedar os livros, acho que é o ISU. Acho que dá para colocar o link através da própria página do Fora da Curva, fica um pouco mais fácil de acessar. Ele não precisa de senha, não precisa pagar nada, ele tá lá disponível para quem quiser ver. Certo. Bom, então eu já vou agradecendo a presença de Marlon Diego, fotojornalista. Obrigado. Também vou agradecendo a presença de Luiz Soares, sociólogo e mestre em desenvolvimento local. Muito obrigada pela presença. Obrigado, a gente que agradece também. E a gente tem uns 5 minutinhos finais que eu vou anunciando a chegada de Joelma Lima, da campanha Justiça para Mário e mãe de Mário, a quem a gente agradece a presença. Joelma, como é que tá a expectativa para amanhã? Nervosismo muito, né? Muito nervosa, mas confiante que amanhã isso tudo acaba. E foi 2 anos e 3 meses de muita luta, né? Que eu não tive luto, né? De Mário, só foi lutar. E tô conseguindo, né? Tô conseguindo. Então a ansiedade, o nervosismo. Sim. Né? É em tudo em si. Tudo e vem... o que você pode dizer para outras mães, né, que também perderam seus filhos nessa situação? Que não desista, que não tenha medo, que não fique oprimida, né, que lute. Lute, porque com certeza também elas conseguem. Da mesma forma que eu tô conseguindo, que a justiça tá sendo feita, elas também com certeza vai conseguir. Que não fique com medo não, porque medo todo mundo tem. Eu morro de medo, eu tenho medo. Eu não vou dizer que eu tô batendo de frente, que eu bati de frente com a polícia, bato de frente com quem vier, sem medo. Mas só que a gente não pode desistir. Porque a gente tem que mostrar que a justiça seja feita mesmo, entendeu? Então é que elas não desistam nunca. Sim. Que lute para honrar a memória, para honrar o nome dos filhos delas. Assim como eu tô fazendo do meu. Sim. Toda a comunidade está lhe dando apoio, né? Como é que você... qual foi o aprendizado de todo esse processo de luta? Foi muito. Eu aprendi demais, assim. Que hoje eu tenho forças que eu jamais imaginava que eu tinha. Eu nunca imaginei que eu ia estar na rua, que eu ia estar correndo, que eu ia bater de frente com a polícia, com o Estado. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu teria essa garra toda, né? E então a dor faz a gente ensina a gente muita coisa, muita coisa mesmo, né? E a dor me ensinou isso. E como me ensinou a nunca desistir. E como coletivo, é possível, né? Construir um coletivo em torno de um mesmo objetivo. Foi muito assim, né? O coletivo sempre está do meu lado, né? Foi uma coisa que eles mesmo foi que me ajudaram muito. Porque muitas vezes, eu não vou dizer que não tem vontade de desistir, tem, né? Mas eles estão ali sempre, não desiste, a gente está aqui, a gente está contigo. Então é tudo um aprendizado. Agora a dor que ensina muito. Ensina a gente a lutar, ensina a gente a não desistir. Joelma Lima, a gente agradece muitíssimo a sua participação. Depois, se você tiver condições, a gente grava um vídeo para colocar na página do nosso programa. Agradeço então a todos, a Marlon Diego, a Luiz Soares. O programa vai ficando por aqui e foi produzido pela professora Adriana Santana, Nath Cruz e Chico Ludermi. Nas redes sociais, Nath Cruz, e trabalhos técnicos de Marco da Lata. A gente deseja imensamente que amanhã dê tudo certo nesse julgamento. Vai dar. Muito boa sorte para Obrigada. E justiça para Mário. Eu que agradeço a todos também, né, pela oportunidade também. E chamar o pessoal que amanhã vamos lá, simbora pro fórum, né? Lotar aquele fórum para ver ele sendo condenado. O programa Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.